90 Kirin Saga Capítulo 321 Assembleia 3 Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Tio, com qual deck o criador de Gwent prefere jogar? O rei perguntou. Jon sorriu e caminhou até uma cadeira. Toriga acenou com a cabeça e Jon sentou-se enquanto movia seu manto para o lado. Deck de Skirin. Um patriota. Bem, eu sou o grande rei, então devo representar minha nação de qualquer maneira. Skirin contra Skirin. Que mau presságio. O rei suspirou. Eu não posso nem discordar. Jon sentiu ironia. Na montagem de como evitar que Skirin encare uma guerra civil, essa partida de Gwent está sendo um deck de Skirin contra o outro. Jon e Toriga pegaram suas cartas e colocaram um contra o outro. Geralmente há um árbitro. Jon disse. Sim, Falken, meu rei. Você se importaria se você se tornasse nosso árbitro? Seria um prazer. Falco ocupou a terceira cadeira e os três cavalheiros acenaram um para o outro e entregaram os baralhos para Falco verificar. Devo dizer que fiquei bastante surpreso com a maneira como você apresentou o problema que Jarlskald está causando. Você tem um nono de Skirin bem monitorado e sob seu controle. Deve ser tranquilo o trabalho. Estou apenas fazendo o que um Tani deve fazer, ser olho vigilante e aplicar a lei do forte, além de garantir que a vida seja justa e as pessoas sejam felizes. Jon disse. Então você fornece a eles empregos em seu negócio e garante que ninguém concorra com você no porão que você serve. Toriga disse em tom questionador. Jon sorriu e respondeu. Não poderia ter encontrado uma maneira melhor de cuidar dessas pessoas. As pessoas ficam gananciosas quando obtêm poder e não podem pagar um inimigo em um porão ferido que está sendo reconstruído. Deus sabe quantos anos levará para o porão para estar de pé novamente. É por isso que se deve ter cuidado com pessoas gananciosas. E a regra inclui você? Inclui todos. Meu lugar e minha posição me dão tanto a liberdade quanto os limites de que preciso. Entendo. A resposta de Jon estava certa para as preocupações de Toriga. Jon podia ler o humor e Toriga podia ler o significado das palavras. Assim como qualquer outro governante, Toriga deve se preocupar se uma força crescer demais sob seu domínio e não puder mais ser controlada. Jon respondeu que já entendia suas preocupações e deu a ele a pista de como manter o relacionamento deles saudável. Ele está contente com sua posição de Tani e pegou plenamente o que deseja. Mais do que isso, estaria além dos limites da norma. E isso que assegurou Toriga. Jon não era a única pessoa que espalharia sua influência por todo o domínio. Nomes como Maven Blackbriar, Tonar Silverblood, Ulfrid Battleborn, Torbjorn Shattershield, Erikuri Brilling, todas essas pessoas são os magnatas de Skirin e agora Jon dará um novo magnata em Winterhold. Ninguém teria se incomodado com Winterhold, especialmente para Nords que não gostam do Colégio of Winterhold, mas que pensariam que a próxima estrela em ascensão seria de lá. Não apenas o porão foi ferido pelo colapso, mas também tinha poucos recursos e natureza hostil. A ascensão de Jon era realmente suspeita. Além disso, o problema com Jon não era apenas sua ascensão, mas também a rapidez com que ele cresceu e suas origens misteriosas. Se ele fosse apoiado por um inimigo de Skirin, faria muito sentido, mas Jon era muito interessante para quem olhou em sua história. Um órfão adotado por um poderoso arquimago por seu talento em magia e todas as suas ações provaram ser para o bem de Winterhold e sua lealdade a Skirin estava imaculada por enquanto. Ele até mostrou boa vontade ao se opor tanto à facção Stormcloak quanto à facção Imperial que já começou a lutar nas sombras e sua posição era francamente neutra. O Império não poderia odiá-lo por isso e nem os Stormcloaks. Ele deixou claro que o Winterhold é um porão ferido e está passando por uma fase de reconstrução. Qualquer conflito no porão o destruiria e ele claramente não aceitaria isso de lado. O Alto Rei Toriga era um defensor da paz e a ascensão de um Hold como o Winterhold significava que as pessoas estavam ocupadas com a reconstrução ao invés de lutar e isso era algo que ele queria para Skirin. Para isso, ele queria ter certeza de que Jon estava 100% na mesma direção que ele e não planejava se juntar a nenhum dos lados no conflito que ainda estava por vir.
Ele também queria ter certeza de que João não cairia quando um verdadeiro desafio surgisse. Para dizer a verdade, estivemos discutindo recentemente aqui em Solitude sobre o Jalcipol Finterold. Queríamos passar o título para um homem mais capaz do que Jalcorir. Nosso único candidato era você. Entendo, você tinha que me parar ou me apoiar. Certo, nós não sabíamos como pará-lo silenciosamente. A pessoa que esperávamos poder usar cortou os contatos conosco. Torig e João estavam falando sem rodeios e casualmente. Você quer dizer Crowdar? Eu o matei há muito tempo. Torig, que estava agindo legal, não conseguiu manter o ato e Falk, que estava verificando as cartas de Gwent, congelou e seus olhos se moveram para João. Outra presença oculta na sala mostrava sinais de energia que não escapavam aos sentidos de um viciado em energia como João. O quê? Ele estava espionando para Ericur. João disse isso como se fosse algo realmente natural. Torig, Falk e a terceira presença suspiraram e balançaram a cabeça. João era tão brutal quanto os rumores. Crowdar era de fato um espião de Ericur. Antes de João vir para o Winterhold, Crowdar era um nobre nórdico cuja família caiu da glória após o grande colapso. Ele foi recrutado por Ericur para fazer conexões com o Colégio Finterold, pois Ericur já estava mirando no peixe grande que todos ignoravam. Crowdar deveria substituir Jalcorir no jogo se os Imperiais assumissem o controle de Winterhold e João estava ciente de tudo isso. Ele também estava ciente de que, se por acaso, Crowdar se tornasse o Jarl, então Corir conseguisse voltar, Crowdar seria banido para a solitude e ficaria na casa de Ericur, o que revelou a trama de Ericur para João. João jogou Crowdar no mar assim que este começou a espionar para Ericur. Então você não vai se tornar o Jarl? Você disse que está bem com os limites que tem, mas Jalcorir é um fardo e tanto, certo? Torig perguntou. Ele é uma lufada de ar fresco. João respondeu. Ei! Vocês dois parecem estar se dando bem, será que você tem algo contra ele? Por quê? Ele é meu Jarl. Como posso trair o homem que me empregou? Oh! Tudo bem, não vou continuar com o assunto. Falk, você demorou. Como estão as cartas? Não tenho certeza de como dizer isso. Falk estava olhando para as cartas com uma cara estranha. Eu sabia. O criador de Gwent deve ter todas as cartas raras de herói. Torig disse com uma cara de desapontamento. É. Muito pelo contrário, na verdade. Não são cartas tão raras, mas... Mas o que? Tani João está jogando com apenas 20 cartas além da carta de Deus. Só 20? É o mínimo. Torig olhou para João pensando que ele o estava subestimando. É a minha estratégia. João disse. Mas... 20 cartas significam que você não tem cartas deco ou cartas de tempo ou mesmo uma carta de chifre. João assentiu com um sorriso. Gwent tinha muitos tipos de cartas, todas elas categorizadas como guerreiro, ladrão e mago como os três principais consolos estelares. Eles também foram categorizados como cartas de Deus, os necessários para cada jogador e cada um carrega uma bênção. Deve-se ter um e apenas um, nem menos nem mais, cartas de herói, que são aquelas que têm poder, habilidade e não podem ser enfraquecidas, cartas normais, que não são tão protegidas ou poderosas, mas podem ter uma das várias habilidades como Bond, Resurrection, Spying, Summoning, Multiclass, Orno Scorching ou pode não ter nenhuma habilidade, cartas meteorológicas, cujo papel é debufar toda uma matéria-prima de ambos os aliados ou inimigos, dependendo do tipo, como Frost debufa os guerreiros, Storm com os arqueiros e Rain com os magos, cartas decoy, que são usadas para retirar cartas já jogadas, Orn Cards, que são usados para bufar toda uma lane de um único tipo e finalmente os Scourge Cards, que podem matar a carta mais forte que o inimigo tem. João estava jogando com apenas alguns Hero Cards, e o resto eram Normal Cards, com uma ampla variedade de habilidades. Sr. Falk, por favor. João Stofalk Firebear distribuir os cartões já. Tudo bem, eu só quero dizer a você, o grande rei não é um jogador comum. Ele quase roubou a carta de herói, Smirwulfat, de Tani Brilling. Falk disse.
Quase. Torig parecia frustrado. Oh, esse é um cartão muito bom. John sorriu. Mas eu não vou perder. John disse. Como quiser. Só quero dizer que o grande rei tem o dobro de cartas que você. Oh, que assustador. John colocou seu cartão de Deus na mesa e Torig também. Oh, cartão de Kine. Torig sorriu. Cartão de Talos. John ficou surpreso com a escolha de Torig. É o melhor. Eu sei que você deu um bom efeito de propósito. Ah! Ei! John e Torig receberam 10 cartas aleatórias de seus baralhos. Falk então lançou um septim e foi Hades. Torig foi quem começou. Eu não posso acreditar. O rosto de Torig estava pálido. O resultado final foi 281 a 89. Vitória de John. John se fez de bobo e foi quente na primeira rodada fazendo um grande número muito cedo, o que fez Torig decidir desistir da primeira rodada para não desperdiçar cartas. A segunda rodada foi a verdadeira armadilha quando John usou todas as suas cartas de ressurreição e cartas de espião para trazer de volta mais cartas e até roubar cartas de Torig. Torig jogou com 4 cartas de herói que mal marcaram para ele, enquanto John usou 3 cartas de herói que aumentaram insanamente a pista do guerreiro contando com as cartas normais que começaram com o valor base em torno de 4, e o mais alto 1, no final, foi 32. A pequena quantidade de cartas de John foi utilizada ao máximo trazendo de volta todas as cartas com as quais ele jogou na primeira rodada e todas as cartas do resto do baralho enquanto Torig estava preso em seu nariz. Acho que não posso ir contra aquele que criou o jogo, afinal. Disse Torig. Simplesmente recriei a ideia e fiz as cartas. As regras não são minhas. John disse enquanto pegava de volta suas cartas. Entendo. Este foi realmente um bom jogo. Eu estava mais focado do que nunca. Torig disse com um sorriso. John estava suspirando por dentro. Torig era muito fácil em comparação com Sheogorath. Sheogorath insistiu que ele iria recriar o Shivering Isles deck sozinho e fez um deck insondável que só pode ser jogado por pessoas loucas. O baralho era tão engraçado e irritante ao mesmo tempo. Comparado a isso, Torig era fácil de intimidar. Então, você já pensou sobre isso? Torig perguntou. Com licença. O Jalucipe de Winterhold. É seu, se você quiser. John balançou a cabeça. Muitas responsabilidades. Eu apenas quero me aventurar e estudar magia na próxima fase da minha vida, então não acho que possa administrar isso completamente no futuro de qualquer maneira. A empresa pode administrar a si mesma e eu criei seu sistema para que eu sei como funciona, mas o Jalucipe requer mais do que apenas a lei do forte, mas também as leis de Skirin e do Império, em vez das decisões com as quais não quero sobrecarregar meu sono. Jalucorir fará muito bem. John recusou a oferta uma última vez. Torig suspirou e assentiu. Ele conversou com John sobre várias coisas antes que este deixasse o escritório. Ele passou? Falk perguntou. Ele não estava mentindo. Uma voz respondeu e uma mulher apareceu na sala. Torig e Falk olharam para ele naturalmente como se ela estivesse aqui o tempo todo. O que você acha, Sibili? Torig perguntou. Ele é um pouco honesto sobre não querer o Jalucipe. Ele também não estava mentindo sobre qualquer outra coisa. Uau! Nem um pouco. Falk perguntou. Ele pode parecer pacífico e bem-humorado, mas ele é perigoso. Disse Sibili. Como assim? Torig perguntou. Ele me detectou. Torig e Falk ficaram surpresos. Ninguém pode simplesmente detectar Sibili. Afinal, ela é uma vampira. O Rei Supremo sabia disso e Falk também estava bem ciente. Afinal, o papel de Sibili era importante demais para muitas coisas neste porão. O que você aconselha? Torig perguntou. Sibili pensou e suspirou. Ele é um encrenqueiro, mas é um bom amigo. Ele não vai trair você primeiro. Os Firemanes sempre honraram suas palavras e ela parecia um típico para mim. Além disso, a verificação de suas origens foi revelada. Antes de ele ser admitido para o orfanato Riften, seus pais moravam fora de Skirin. A trilha nos levou a Morrowind.
Parece que eles morreram por volta de 482 quando estavam fazendo algum trabalho para o clã. Ou assim diz a história pública. É assim mesmo. Há muito mistério em torno dele. Eu sei que você queria tê-lo como nosso homem, mas ele está confortável onde está aí, como ele disse. Isso limitará suas autoridades, mas ampliará sua liberdade. Ele fará 18 anos depois de 2 meses. Ele ainda tem muito potencial e podemos esperar. Deixe Ericura enlouquecer com ele e ver como ele resolve isso. Torig e Falca assentiram. Tudo bem, vamos esperar para ver. Kirin Saga capítulo 322 Assembleia 4 Tio João deixou o escritório do rei e voltou para a sala do trono, onde a assembleia continuaria em 1 hora. Ele olhou em volta e quis sentar em algum lugar quieto, mas um guarda do palácio veio até ele. O nobre João de Winterhold? Sim. Uma senhora do Ummer diz que a sua capitã do destacamento de segurança está procurando por você no jardim do palácio. Oh, Ju está aqui. Tudo bem, obrigado. João acenou com a cabeça e olhou ao redor novamente até encontrar alguém. Diretor Viarmo. Oh, se não é Tanijun. Viarmo, o diretor do Bards College e o famoso Igelf que é bastante popular entre os nórdicos, reconheceu João imediatamente. Ambos eram, sem dúvida, os dois mais altos da reunião. João era um Firemano e Viarmo era um Igelf. O que incomoda os elfos superiores em João é que ele é sempre um pouco mais alto que eles. Eu esperava que pudéssemos conversar. Um amigo nosso em comum me mandou lembranças. João disse. Um amigo em comum entre mim e Tanijun. Deve ser um personagem quieto. Oh, por acaso, é o estudante João Batley-Bourne ou a estudante Lenli Starsung? Não, não é Jones Vidi. Por que não caminhamos até o jardim? Com prazer. Com licença, senhores. João e Viarmo agiram com etiqueta e saíram da sala do trono. Ambos estavam sorrindo um para o outro com total facilidade. Tan e João participará do torneio este ano. Muitos fãs estão esperando que você venha e faça um bom show novamente. Disse Viarmo. Sério? Eu adoraria entreter, mas, infelizmente, se eu entrar no torneio, não seria mais do que bullying. Já ganhei uma vez e agora nem vou lutar. Além disso, meus irmãos estão ocupados. João Batley-Bourne é recém-casado e passando sua lua de mel de férias enquanto Urfur está em uma viagem para Orsinium, algum tipo de competição de ferraria. Oh! O torneio anual da Forja de Orsinium. Nórdicos não são facilmente convidados para esse. Então esse é o nome. Por quê? Como você sabe, Nords e Orcs não são os maiores amigos ao longo da história, especialmente os Orcs de Orsinium. Eles têm um culto a Trinimac que considera o deus nórdico Shur-Olorcan o inimigo mortal. Oh, entendo. Acho que Urfur pode lidar com alguns orcs mesquinhos. João e Viarmo eram pássaros da mesma pena. Eles sabiam das intenções um do outro desde o início e suas forças já colidiram muitas vezes antes. Como estão as coisas em torno de Skirin? João perguntou. Eu teria feito a Tanijun a mesma pergunta pensando que você saberia melhor do que eu. E você? Diretor Viarmo, por favor, não me superestime. Os bardos vão aonde outros não podem e tenho certeza de que as palavras viajam melhor em Afingar do que em Winterhold. João disse. Sério? E é que eu pensei que as prostitutas das casas de banho fariam um trabalho muito melhor do que os bardos. Disse Viarmo. Como eu disse, você me superestima. João respondeu. Os dois estavam naturalmente falando sobre suas organizações de espionagem. Eles estavam jogando palavras um para o outro porque seus interesses entraram em conflito recentemente. De qualquer forma, os dois chegaram ao jardim do lado de fora do palácio e viram duas mulheres esperando por eles. Diretor Viarmo, deixe-me apresentá-lo ao meu capitão de segurança, Julianar. E este aqui certamente é nosso amigo em comum. Diga olá, Lisette. Como João apontou para outra mulher. Viarmo estreitou os olhos. Na verdade, era sua agente Lisette, aquela que ele plantou em Winterhold alguns meses atrás e estava constantemente se reportando a ele. Ele olhou entre João e Lisette. Há quanto tempo você foi capturado? Ele perguntou. Alguns meses. Lisette respondeu.
Tanijun, você capturou um bardo do meu povo. Eu adoraria dizer que o Bards College é uma guilda oficial que tem o direito de proteger seu povo em um tribunal. Estamos em um agora e eu imploro você deixe liberar meu bardo. Disse Viarmo. Ele ofereceu a Lisette uma maneira legal de escapar de seus captores. Ele olhou para João com olhos frios. João trouxe Lisette para o Blue Palace, onde ele não tem nenhum pingo de poder e Viarmo tem muitos amigos por aí. Ele estava simplesmente em uma posição melhor. Sério? É assim que você vai jogar? João entendeu o que ele queria fazer e olhou para Lisette. Liz, diga a ele quantas vezes dormimos juntos. 7. Como se sentiu? Muito bom. Quais foram as ordens que você recebeu do diretor Viarmo? Para encontrar informações sobre Tani e João dar e retransmiti-las para a solitude codificadas no livro que estou escrevendo. Quais são os motivos do diretor Viarmo? Descubra informações e venda-as. Qual é a lealdade dele? Ninguém. O diretor Viarmo trabalha para aqueles que podem fazer o bem para os que iriam ampliar a rede dos bardos. Ótimo, chega. Viarmo atacou e parou João. João acenou com a cabeça e olhou para Viarmo com um largo sorriso. Este último parecia perturbado com a ação de João, mas se forçou a se acalmar. A propósito, Lisette perdeu a capacidade de mentir. Você pode perguntar qualquer coisa a ela e ela responderá com total honestidade. João disse com um olhar orgulhoso para Lisette. Sim, verdade. Maravilhoso. Viarmo ainda estava de mau humor. O que posso fazer por você, Tani João? João sorriu e ficou ainda mais largo. Receio que esta seja a pergunta errada. A certa é, o que posso fazer por você, diretor Viarmo? Os olhos de Viarmo se estreitaram quando ele olhou para João e inclinou um pouco a cabeça. Receio que você precise ser um pouco mais claro aqui. Simples. Você me enviou Lisette muito antes de eu me tornar um homem de poder ou algo assim. Você viu algo dentro de mim e também estou em dívida com você por ter cuidado dos meus amigos que estudaram no colégio. Deixe o passado para trás e vamos começar de novo. João disse. Receio que isso não seja possível. Disse Viarmo. Lisette é um dos meus e agora sua mente é seu refém. Você vai confiar em alguém assim? Sua mente? Receio que você tenha entendido mal. Lisette está completamente livre de qualquer hipnose ou ilusão ou qualquer outra coisa. Ela tem sua vontade intacta e pode fazer o que quiser. Ela simplesmente não pode mentir. Isso é tudo. Como isso é possível? A mente de nós mortais tem muitas funções que fazem a pessoa buscar a sobrevivência. Resistir à ideia de pular de um penhasco, resistir ao consumo de coisas nocivas, temer feras, dizer verdades que podem nos machucar. Tudo o que fiz foi simplesmente desligar uma função que governa a coisa sobre verdades e mentiras. Os instintos de Lisette não podem mais mentir. Claro, eu posso consertar isso. Viarmo ficou calado. Ele olhou para sua aluna e estremeceu com a ideia de tê-la completamente enganada por João. Ele se inscreveu para esta missão de informação há muito tempo sabendo dos riscos e foi mordido por inimigos mais assustadores que João. Mas João era muito implacável e seus métodos eram todos obscuros e secretos. Sinto muito por forçá-lo a jogar de acordo com minhas regras, mas é o que nós dois fazemos, certo? Não podemos vencer. Então aplicamos nossas regras. João disse. Viarmo suspirou e não disse nada. Meu bardo, você pode, por favor? Você nem precisa perguntar. João sorriu e caminhou atrás de Lisette. Ele segurou a cabeça dela gentilmente e roubou a chave mestra, com a outra mão. Ele simplesmente desfez o bloqueio que fez no cérebro dela. Aqui está, Lisette. Você está em casa sã e salva. Como prometido. Antes que ela pudesse responder, Viarmo pegou sua mão e a arrastou para seu lado. Podemos falar de negócios agora? João perguntou. Muito bem. A propósito, foi a mesma coisa que você fez com o Jalcorê? Manipulou o cérebro dele? Perguntou Viarmo. Eu não sei do que você está falando. João respondeu com uma resposta que o fez parecer culpado. Viarmo acompanhou Lisette e tornou a olhar para João. Lidar com você é como entrar na escuridão, Tani e João. O que não sabemos é geralmente o que nos leva à morte.
Você está certo. É por isso que as pessoas fazem amizade umas com as outras em vez de enviar espiões. A resposta de John fez Viarmo rir. Ah, amigos. Olha ao seu redor, Tan e John. Somos todos mentirosos aqui. Por que pensar que pessoas como nós fazem o que fazemos? Por que você usou o que quer que fosse na garota? É tudo a mesma resposta no fim. Todo mundo é seu inimigo aqui, Tan e John. Oh, que sujeito miserável você é. Eu já sei. Acabei de dizer que você precisava saber quem eu sou e você falhou e eu prometo a você que sempre falhará. As coisas que mantenho escondidas estão escondidas por uma razão e se eles estão abertos para o mundo, então não quero ser culpado pelas ações que serei forçado a fazer. Agora, essas ações vão afundar muitas pessoas em um buraco de merda e isso inclui qualquer um que seja meu parente e toda a maldita Winterhold. Você disse que queria que sua rede alcançasse o Winterhold? Pergunte-me. Gentilmente. Viarmo começou a pensar antes de falar. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Winterhold é meu lindo poema. Mesmo não tendo nascido lá, eu amo aquele lugar e a minha casa. Não pense muito nisso, eu também sou um poeta. Quero que as coisas em meu domínio fluam naturalmente e não posso ser o herói todos os dias. Um dia vou morrer, desaparecer ou cair em algum tipo de crise a qual não posso sobreviver. Não quero que os outros vejam o Interhold como uma organização fraca sem mim. Com sua rede dentro, terei certeza de que o fluxo de informações não será sequestrado por alguém com quem não posso lidar. A Guilda dos Ladrões controla o fluxo de informações nas ruas por enquanto, mas eles estão ficando gananciosos por política. Eu quero que você preencha esse lugar para mim e limite a influência deles. Além disso, você também será limitado pelas ruas, por mim e minha família. O principal cão da informação em Winterhold sou eu. Viarmo assentiu. Os pombos pretos, você quer dizer? Ele disse. John inclinou a cabeça. É o nome do nosso, T10, nas ruas. Disse Ju. Oh. Entendo, pombos pretos. Eu preferiria gatos. Viarmo olhou de John para Julanar. Suponho que você seja o misterioso assistente de Tan e John. Misterioso? Eu? Perguntou Julanar. Claro. A senhora Dark Elf que apareceu com Tan e John em Winterhold 2 anos atrás. Ninguém sabe de onde você veio ou quais são suas origens. Tan e John embarcou no navio de solitude sozinho e pousou em Winterhold com você. Eu chamo isso misterioso. Disse Viarmo. Eu não disse para não cuidar de mim ou da minha família. John disse com olhos frios. Não precisa se preocupar comigo, Tan e John. Essas são as informações gerais que conseguimos. Não conseguimos ir mais longe de qualquer maneira. Por favor, não. Mas o mais importante, você acha meus termos aceitáveis? Usando-nos para fechar a lacuna entre sua rede de informações pessoais e a Guilda dos Ladrões? Acho muito satisfatório. John e Viarmo apertaram as mãos. De agora em diante, vamos ter uma parceria saudável. Meu capitão de segurança Julanar, meu Ousicar Trudivar e minha secretária Civi são aqueles que seu pessoal pode contatar em Winterhold. Minha noiva assumirá minha posição se eu não estiver disponível. Obrigado, Tan e John. Obrigado também, diretor Viarmo. John estava prestes a se virar, mas parou e olhou novamente para o Viarmo. Eu tinha 2 pedidos em mente. Bem, vou ver o que posso fazer. Como posso ajudar? Disse Viarmo. A primeira é sobre a Legião Imperial em Winterhold. Os que estão no comando agora são realmente um incômodo. Eu queria saber se você pode me apresentar a um candidato melhor que possa servir aos métodos de Winterhold com um forte motivo. Um legionário com alguns sentimentos ruins sobre o Talmor farão muito bem. Entendo. Tenho um grande amigo meu, um legado da Legião. Ele vai se encaixar muito bem no que você quer, mas você precisa ter a mente aberta quando lidar com ele. Tudo bem por mim. O segundo assunto que eu tinha em mente é Tanner e Kur. Você está fazendo dele o segundo assunto em sua mente enquanto ele está fazendo de você o primeiro. Isso vai ser bom. O que você quer saber? Não muito.
Apenas o que ele está fazendo agora. João e Ju entraram no Blue Palace juntos mais uma vez. Suspirar. Você está suspirando pelos próximos 10 minutos. Disse Ju. Desculpe, estou apenas um pouco desapontado. Naquele Viarmo viscoso? Não. Viarmo é bom. Estou falando de Ericur. O que há para falar? Devemos matá-lo e fazer sua mãe usar suas entranhas em volta do pescoço. Você se deparou com Shogorat recentemente? Mais importante, tentando me difamar e depois me matar, hein? Eu gostaria de saber como ele fará isso. Apenas deixe-me estripá-lo como o peixe fedorento que ele é. Não há necessidade. Ele não pode colocar em perigo ninguém que eu amo e estamos juntos. Vamos ver o que ele fará. Você tem certeza de ganhar? O amor sempre vence, Ju. Uma vez por dia e 2 no domingo. Isso soa como nosso horário de sexo. Com certeza. Mas você confia nele? Seu novo amigo, Viarmo. Não devíamos ter trazido a Lina para ela saber se ele mente para nós. Ele não é meu amigo. Ele não é meu inimigo. Ele é os dois e não ao mesmo tempo. Espero que ele me traia e trabalhe comigo. Um aperto de mão e uma facada na mão. Espere isso de Viarmo e você saberá como para lidar com ele. Seus motivos não são claros. Eu não sei o que ele quer ou o que ele é ou o que ele planeja fazer a seguir. Minha única vantagem sobre ele é que ele não consegue descobrir meus métodos e eu concordei em manter ele está perto e bem monitorado. Ele não moverá um músculo em Winterhold sem que saibamos. Quero que você aprenda a lidar com pessoas como ele no futuro, Ju. Mutar. Jolanar respondeu com um sorriso doce e travesso. João atravessou a porta da sala do trono e entrou. O grande rei Toriga ainda não estava lá, mas sua chegada parecia ser anunciada. Todos estavam olhando para João e Corira agora. Kirin Saga capítulo 323. A assembleia se curtiu quando João voltou a se sentar e o grande rei Toriga voltou. A reunião começou para revisar o comércio e a situação econômica. Fora da palestra, Viarmo estava sentado no banco de trás ouvindo. Uma figura de túnica surgiu do nada e sentou-se na cadeira vazia ao lado dele. Diretor Viarmo. Uma voz quase inaudível falou com ele. Lá disse Billy. Era ninguém menos que Sibila Stentor, a maga da corte. Sua graça está preocupada, diretor. Você parece estar fazendo muitas amizades ultimamente. Viarmo não respondeu e olhou entre Toriga e Sibili. Tenho medo de não saber. O que João Dari pediu. Sibili cortou suas palavras. Informação. Sobre Ericur. Bom. O que há para saber? Viarmo virou a cabeça para Sibili incomodado com o fato de ela estar fazendo muitas perguntas de repente. Sua ação deixou Falkfire Beard ciente de que Sibili e Viarmo estavam conversando. Ele, que estava perto do Rei Supremo, aproximou-se habilmente de Sibili e Viarmo. Mago, você não tem outros negócios para resolver? Falk falou com uma pitada de hostilidade em relação a Sibili. Steward, estou aqui apenas cuidando dos meus negócios. Sibili respondeu com a mesma hostilidade em Falk. Os dois ficaram se olhando até que Sibili decidiu quebrá-lo. Tudo bem, se você me der licença. Ela se levantou e voltou para o lugar de onde veio. Ao vê-la se afastar, Viarmo ficou pensando por que aquele mago da corte fechado sairia de repente. Ela não é um rosto comum na quadra, embora seu trabalho seja muito importante. Além disso, Falk era extraordinariamente hostil. Sua eminência apreciaria se você mantivesse a língua sob controle ou a perderia, Bard. Viarmo suspirou e assentiu sem muito o que dizer. Neste dia em particular, o tribunal estava muito tenso. Sibili quer investigar algo misterioso, João e Ericur lutando um contra o outro e Falk cuidando de cada pequeno detalhe. Todo mundo não tinha certeza de como esperar neste dia. Os Olds, Winterhold, Eastmarch, Rift e Pali, exceto Winterhold, não compareceram a esta reunião. Os participantes não apoiam totalmente o Império, já que o Winterum e o Winterhold são claros sobre isso. Mesmo que Mortal esteja adotando uma postura semelhante, estar perto de solitude os está afetando muito. Pode-se pensar que esta Assembleia vai fechar os lados do conflito que se aproxima e todos vão assumir um papel. A menos que o Fricka esteja disposto a falar,
As coisas não vão acabar bem para Skirin. A tensão também era alta entre os escalões superiores. No momento, eles estavam discutindo como distribuir as rotas comerciais com as outras nações ao redor de Skirin, agora que o Frick e seus aliados estão fechando suas rotas. A East Empire Company pode ir a qualquer lugar, incluindo Endelme e todos os territórios Stormcloak. A Dari Dragon Company não tem rotas terrestres porque o Interod foi cercada pelos territórios Stormcloak, então dependerá apenas de sua frota. Os outros porões estavam em um estado muito melhor, mas o Iteron teria sérios problemas, pois estaria no centro de uma guerra iniciada e também era o centro das rotas comerciais. Portanto, muita segurança era necessária e isso vai disparar os preços. Os salários serão menores porque todo o porão estará se armando até os dentes a partir de agora. Jalukuri e Jon habilmente evitaram esse problema usando a desculpa de reconstruir o Enterod e dizendo que eles estão sobrecarregados com a população. No final, o Enterod concordou em deixar entrar a Legião Imperial e cuidará deles, mas não permitirá que os outros estranhos interfiram em seus negócios. Jon assumiu uma posição firme e recusou todos os pedidos do embaixador imperial para enviar enviados militares às próprias cidades. O segundo intervalo já estava na hora, mas de repente um participante descontente expressou suas queixas. Então, depois de tudo isso, você vai me dizer que o Interol não vai participar de nada além de abrir suas estradas? Isso é aceitável. Aquele era o Jalo Sedger de Falkreath. Como dissemos, o Interol está em fase de reconstrução e levará anos para se recuperar. Jalo Corir respondeu com a mesma desculpa. Você está brincando comigo? De acordo com o que todos nós sabemos, a população em Unterod é maior do que Falkreath e Jalmarch, e sua economia é baseada em uma entidade que controla todos os principais recursos do porão. Algo está me dizendo que você nem está tentando ajudar, Jalukuri. Sedger continuou pressionando mais e olhou para Jon. Jon ficou quieto durante a maior parte da reunião, mas estava olhando friamente para Sedger. Diga-me, Jalukuri, Tani Jon, por que essa empresa não está listada na Imperial Guild of Commerce? Alguma organização desonesta que está tomando um Interod ilegalmente? Sedger dirigiu seu ataque para Jon. Jon finalmente decidiu falar. Minha empresa é um conglomerado que tem sua estrutura única e trabalha sob as direções da Admiration e sua suprema autoridade. Jalukuri me deu uma tarefa e concordamos em fazer o melhor de tudo o que pudermos usar. Sobre a Imperial Guild of Commerce, nossa licença está demorando um pouco para ser emitida, mas nossos amigos da East Empire Company e outras empresas estão fazendo o possível para acelerar o processo. Jon disse e olhou para Vitoria Vessi. Ela acenou com a cabeça em concordância com tudo o que ele disse. O Nordbusinessman e a Imperial Businesswoman estavam praticamente de acordo, como todos podiam ver. O que é mais preocupante não é o que a companhia faz, Tani Jon. É sua história e com base no que foi estabelecida. Uma terceira pessoa entrou na briga. Por favor, elabore, Tani Erikur. Sedger rimou com Erikur imediatamente. Sim, por favor, faça isso. Jon também rimou com eles enquanto se sentava com uma cara divertida. Não tenho certeza do que você quer que eu elabore. Quem tem algumas explicações a dar é você, Tani Jon. Eriku disse. Eu? Tudo bem, sobre o que exatamente? Como eu disse, as origens da sua empresa, como tudo começou e muitos outros detalhes sobre seus projetos e seus métodos incomuns. Tenho certeza de que todas as empresas em Skirin, do nosso lado ou do outro, já demonstraram descontentamento com a Dari Dragon Company. Eriku disse com desdém e ninguém mais o impediu. Foi um fujão contra Eriku e todos esperavam pelo evento principal. Jon se levantou de seu assento e caminhou até o centro cara a cara com Eriku. Esse trabalho é feito em um dia. É assim que a farmácia Dari faz as coisas. Espere. Você colocou todos os artesãos independentes de Winterol em uma oficina? O embaixador Pavo disparou. Sim. E eles trabalharam juntos. Simples assim? Nenhuma relação de mestre e discípulo entre eles? Sim. Como isso é possível? Perguntou o embaixador.
Os alquimistas eram simplesmente os seres mais arrogantes sob o céu, ainda mais rabugentos do que a maioria dos magos. Trazer alguns para trabalhar juntos claramente não é possível por meios normais. Eu apenas disse como a empresa faz as coisas. Não vou revelar nada sobre meus assuntos internos ou segredos do comércio. Por favor, desculpe-me, senhor embaixador. João disse. Então você força as pessoas a trabalharem juntas. Erico disse. Não sei qual psicologia doentia lhe deu o direito de me acusar de tal coisa. O que você disse? É o que você ouviu, retardado. A atmosfera estava fria em torno de João. Ele estava fazendo o possível para não enlouquecer com alguém que o está enquadrando sem rodeios por algo que ele não fez. Ou talvez tenha feito, mas com boas intenções no coração. Ericur estava sentindo que foi esbofeteado publicamente. Um menino que ainda não tem 18 anos e o caluniou na frente do grande rei com um tom sempre tão casual. João Dari, cuidado com a língua. Oh, eu amo ameaças. O que você vai fazer? A aura de João já era difícil de suprimir. É impossível controlar a aura de um tirano se seu dono estava sendo caluniado. Era como se tivesse vida própria e quisesse despedaçar Ericur. Chega vocês dois. Falk falou. Tani João, Tani Ericur, este não é o momento ou lugar para seus problemas. A menos que seja uma questão do tribunal e da nação, leve-o para fora. João nem olhou para Ericur e voltou para seu lugar. Ele ainda não respondeu sobre a origem dessa companhia. Ericur não recuou nem um pouco. Uma empresa surgindo do nada e usando atividades incomuns para crescer no domínio mais pobre para controlá-la completamente no espaço de 2 anos. Não apenas isso, todos nós conhecemos as origens de João Dari, um órfão das favelas de Riften que por acaso tinha a linhagem de um dos grandes clãs de Skirin. Ouça isso, suas origens são Riften, um território dos repelidos. Sua linhagem é Firemani, um clã que não segue o panteão imperial e vive na selva de Estmarch, que é um território Stormcloak. Ele ganhou muito dinheiro de Deus e sabem onde cresceu a uma velocidade que ninguém mais pode alcançar por meios normais. Ele nunca entrou em conflito com os Olds em relação às suas ações e seus negócios podem ir a qualquer lugar em Astmarch onde Jarlufrik governa. Minha teoria é que ou ele está espionando para o Freak, alguém que está em conluio profundo com um clã para assumir o Enterol ou algum tipo de Dedrick cultista que espalha a influência de um Daedra. O discurso apaixonado de Ericur ecoou por toda a corte. Sua voz era alta e ele olhou para todos nos olhos enquanto apontava os dedos de acusação para João. Alguns já viram algum sentido nas palavras de Ericur, mas o que eles não conseguiam entender era o sorriso no rosto de João. Seu humor era completamente o oposto de algum tempo atrás. Clap bravo. João estava zombando abertamente de Ericur. Isso é realmente tudo que você tem? Acusando-me de trabalhar para os Olds. Bem, o Interold é um Old, o mais antigo de todos eles realmente. A coisa entre o Old e o New Old foi uma ideia muito boa de usar, eu admito. É como o histórico clássico de Skirin, leste-oeste. Bem jogado, quase me enganei. João se virou e ficou no meio mais uma vez. Vou entretê-lo, Ericur. Vejamos, você disse que estou ajudando o Firemani a tomar o Enterold. HMM. Sr. Tomvar Silverblood, por acaso é contra a lei? João dirigiu a pergunta a Tomvar Silverblood, cujo clã basicamente possui todas as rochas no Riachold, incluindo a prisão de Sidnamine, que é sua propriedade privada. Não. Este último respondeu. Bom, tirando isso, você também suspeitava que eu era um cultista Daedra ou um espião de Ulfric? Não estou respondendo a primeira porque é burra e você também é burra. A última pode ser um pouco preocupante. Tudo bem, eu admita, eu gosto de Ulfric Stormcloak. O quê? É novidade para você? Todo mundo gosta de Ulfric, ele é um maldito herói de guerra. Ele salvou Makart. Ele fala o Tuum e sua voz é tão profunda que você não pode deixar de ouvir. Quero ouvi-lo falar sem parar. Todo mundo sabe disso. João começou a andar com o mesmo sorriso no rosto. Suas palavras fizeram com que a maioria das pessoas tivesse gotas de suor frio por toda parte. João olhou para o grande rei Torig e falou.
O Frick Sturmcloak é um homem da era dos heróis. Pessoal, digam-me. Quando foi a última vez que tivemos alguém assim? Basicamente, não tínhamos. Hoje em dia, Skirin não tem heróis. O mundo em si não tinha, não vejo um herói desde. Vamos ver. O herói de Kivat e Saint Martian Septim, na crise do Oblivion, e Imperador Titus Medes II, na Grande Guerra. O Frick poderia ter sido um, mas simplesmente ele era um porque ele é um homem de pavio curto que foi decepcionado por muitos. Pessoal, a causa de Ulfric é justa, mas seu momento não poderia ser pior. Todos nós sabemos disso. Sou um apoiador de Ulfric. Não. Vou aumentar minha espada para matar outro Nord porque o deus que ambos adoramos foi banido por um tratado que podemos simplesmente ignorar. Jon olhou em volta e questionou as pessoas. Ele já estava assumindo a liderança da conversa e Ericur estava tendo dificuldade em colocar qualquer coisa para enfrentar Jon. Droga, Jon até disse que o Frick é um herói na frente de toda a Assembleia e ninguém disse nada para impedi-lo. Agora, você quer saber como eu trouxe dinheiro para construir minha empresa, certo? Jon ficou orgulhoso na frente de todos. Você sabe que ganhei um torneio há 2 anos e acumulei muito dinheiro com ele. Oh! Eu me lembro, quase arruinei sua casa de jogos naquele ano. Prejudiquei o time em que você estava apostando sozinho enquanto estava sentado em uma cadeira e acumulou 1 tonelada de dinheiro. Você me odeia por isso, certo? Peguei seu dinheiro e depois assumi o negócio com o Colégio Finterold, o mesmo negócio que você estava tentando estabelecer. Mentiras. Tudo mentira. 2.000 septim não daria uma quantia decente para ninguém começar um negócio. Quem você pensa que está enganando aqui? Ericur chicoteou. Você quer saber meu segredinho sujo, não é? Tudo bem, vou contar tudo aqui nesta corte na frente do próprio grande rei. A verdade é. Sempre a resposta mais chata. A verdade é. Minha mãe é tão rica, ela é uma arquimaga e ganha muito dinheiro que não pode gastar em uma vida. Jon disse e abriu os braços para o público enquanto sorria para a esquerda e para a direita. Sim, você me ouviu bem. Eu sou o filho da minha mãe e a deixo orgulhosa todos os dias desde o dia em que ela me adotou. Eu sou seu aprendiz de legado e seu único filho. Ela é uma arquimaga e ela lidera o departamento de misticismo na faculdade. Desculpe arruinar suas fantasias sobre conspirações de espionagem e tramas daédricas, mas é verdade. As pessoas ficaram sem palavras. Alguém estava simplesmente admitindo que ele é o filho de sua mãe e se gabando de que ela é rica, poderosa e lhe dá todo o dinheiro que ele quer. Não foi essa a receita do desastre que faz crianças nobres arrogantes e garotos ricos corrompidos? Mesmo que essas descrições não se encaixem com o Jon, cujo heroísmo é conhecido publicamente e seu poder já é tão dominador. Foi simples admitir que pegou o dinheiro de sua mãe adotiva e construiu um reino de negócios com isso. Não há como essa resposta ser simples. Inferno, todas as pessoas ao redor desta sala são todas ricas e poderosas. Se deram dinheiro para seus filhos aos 16 anos e disseram a eles para fazer algo como Jon com isso. É simplesmente um puro desperdício de dinheiro. E, no entanto, aqui está. Alguém com uma personalidade incomum e que fazia coisas inusitadas. Todos olham para Jon e esquecem sua verdadeira idade. Segundo relatos, ele ainda não tem 18 anos. Ainda não tinha 18 anos e estava na sala mais chique de Skirin, abordando as pessoas mais poderosas. A realização bateu de novo e de novo. Ele é alguém que pode falar por conta própria, agir por conta própria e até mesmo transformar o mais pobre ou no mais misterioso até agora. Quem é ele? Do que ele é capaz? Como ele fez isso? Todas essas perguntas e mais começaram a cavar fundo nos corações dos atendentes, desde o embaixador imperial até os Jarlitanes. A pessoa mais jovem nesta sala era a Jondare, que ainda não tinha 18 anos e é mais velha que ele a Vitoria Vici, de 22 anos, então todo o resto tem mais de 30 anos. O que mais se divertiu com esse show foi o grande rei Torig. Ele estava de olho em Jon por um tempo e conhecia algumas das capacidades de Jon melhor do que qualquer um na sala. A maneira como Jon destruiu Ericur foi a melhor coisa que ele viu no tribunal por muito tempo. Isso é tudo que eu tenho.
Tanericur. Feliz agora. Você me fez admitir que sou o filhinho da mamãe e ela me dá dinheiro. Bem, pelo menos o dinheiro eu tenho uma fonte válida. Deus sabe de onde os outros tiram dinheiro. João mudou da defesa para o ataque e jogou uma pedra em Ericur. Sua palavra fez as pessoas pensarem: Ericur é um personagem cruel e seu dinheiro não era o mais limpo. Não foi provado, mas muitos negócios de contrabando e obscuros eram administrados por Ericur. Ericur não aceitou bem essas palavras e olhou ferozmente para João. Isso é muita coragem que você tem, garoto. Nome é João Dari. Ah não. Valeu João pelos seus gostos. Não force minha mão. Nem você nem aquele pequeno Interol podem resistir. Tanericur, escolha suas próximas palavras com bastante cuidado. Quem se levantou foi Jarl Korir. Simplesmente usar um ódio para intimidação quando seu Jarl está por perto é outra receita para o desastre. Mesmo Torig e seus ajudantes estavam prestes a repreender Ericur. Suas palavras são suficientes para fazê-lo empurrar o Interol para o acampamento Stormcloak. Até mesmo João não se incomodaria até então e alegremente apertaria a mão de Ulfric. Ainda assim, Ericur tinha mais uma ficha na mão. Ele olhou para Jarl Korir e sorriu. Você. Quem em Oblivion é você? Ele disse enquanto apontava para Korir. João estreitou os olhos e as pessoas ao redor sentiram que isso ainda estava longe de terminar. João venceu o primeiro round, mas havia aquela coisinha que ainda estava em suas mentes. Jarl Korir. Kirin Saga capítulo 324 Assembleia 6, 7 Tio Ericur tinha outra ficha na mão. Ele olhou para Jarl Korir e sorriu. Você. Quem em Oblivion é você? Ele disse enquanto apontava para Korir. João estreitou os olhos e as pessoas ao redor sentiram que isso ainda estava longe de terminar. João venceu o primeiro round, mas havia aquela coisinha que ainda estava em suas mentes. Jarl Korir. O que você quer dizer? Como ousa se dirigir a um Jarl assim? Jarl Korir disse. Realmente agora. O sorriso no rosto de Ericur aumentou. Você é um Jarl Korir? O mesmo para mim, Jarl Korir. Aqui, seu Tami é um mago. Ele pegou dinheiro de sua mãe, que também é uma maga e fez um negócio em seu poder baseado principalmente em magia. Você, o mesmo Jarl que ninguém nunca ouviu uma palavra de 2 anos são. Agora vem com um mago e sempre tão confortável falando sobre magos como se fossem seus parentes mais próximos. Isso não é suspeito, pessoal. Ele olhou entre João e Korir. Esta era a sua carta final, a certa. Mas isso é um tribunal. João Dari, libere Jarl Korir de seu feitiço aqui e agora. A tomada ilegal de autoridade de uma parte de Skirin e do Império é traição punível com a morte. Solte-o de uma vez e você pode viver para lutar outro dia. Todos os olhos pousaram em João esperando por sua reação, mas ele manteve um rosto inexpressivo. Sua escória. Você diz que fui manipulado? Não vou aceitar isso. Exijo que este homem seja preso por caluniar o Jarl de Winterhold. Jarl Korir atacou Ericur. Agora, Jarl Korir. Você vai me agradecer no final do dia. Ericur falou com altivez. João Dari, última chance. Você não pode ganhar isso. Sua empresa, dinheiro, família e tudo que você construiu até agora serão desperdiçados se você não cooperar. Daremos a você o benefício de admitir seus erros. João não moveu um músculo, piscou um olho ou respirou fundo. Ele ainda estava. Vossa Graça, isso é demais. Jarl Korir dirigiu sua palestra para Torig. Ericur me caluniou, meu domínio e meu leal Tani por muito. João disse que enfrentará qualquer coisa que Ericur lance contra ele, mas isso não é aceitável. Existem limites e cruzá-los resultará em consequências graves. Jarl Korir estava fazendo uma forte postura para João, mas infelizmente ninguém acreditou nele. A única coisa que essas pessoas tinham certeza era que João estava realmente controlando a mente de Korir. Era a única resposta possível para a transformação de Korir. Torig se levantou de sua cadeira e todos os outros também. Ericur, já chega. Ele suprimiu Ericur. Todos olharam para Torig pensando que ele iria sacrificar um Jarl por causa de um Tani. Korir era conhecido por ser um Jarl incompetente e João era um gênio dos negócios.
Até a Torig queria dar o título de Jarl a Jon para evitar essa conversa. Ainda assim, Jon recusou o título. Mas agora não é hora de lamentar. Muitos grandes líderes não tiveram a chance de desenvolver todo o seu potencial e certamente o que Jon Darry conquistou não será destruído. A menor punição que ele pode receber é ter seu título retirado e seus bens confiscados. Ele pode eventualmente ser perdoado, mas está perdendo este. A coroa será forçada a nomear outra pessoa como chefe da Darry Dragon Company, e todos sabiam quem mais cobiçava essa posição. Ainda assim, o crime de apropriação ilegal de autoridade é o mais grave para aqueles que estavam sentados nesta sala. A maioria deles são governantes e deixar tal crime passar significa que pode acontecer com eles um dia. Foi simplesmente imperdoável. Sua Graça. Jarl Corir queria dizer algo, mas Torigo cortou. Não tenho certeza de como a magia funciona e não aprendi muito sobre as artes arcanas. O que Tanerikur disse levanta um ponto forte que não posso simplesmente ignorar. Perdoe-me, Jarl Corir, Tanijon. Este assunto deveria ser investigado. Jarl Corir parecia frustrado, mas Jon estava silencioso como sempre. Os dois seriam investigados e interrogados e com certeza não gostaram. Erikur era todo sorrisos quando se virou para ajudá-lo. Melaran acenou para ele, o último avançou em direção a Jarl Corir. Jon viu isso e seu rosto impassível se transformou em uma carranca. Ele não queria que essa maldição dos eventos tomasse esse rumo. Afaste-se, elfo. Este não é o dia em que serei julgado por um sugador de Cuctalmor. Jon falou com sua aura finalmente ficando fora de controle. O espírito de batalha vermelho do tirano estava ficando mais espesso ao redor dele e o fazia parecer o diabo. Aqueles que estavam ao seu redor entraram em pânico e recuaram. Nem mesmo o grande rei foi poupado da sensação repressiva que tornava todos simplesmente inferiores. Melaran, o mago Igelf mal conseguia ficar na frente do olhar de Jon. Era uma besta e uma presa. Um movimento errado e a morte é inevitável. Infelizmente, Jon queria que ele se mudasse e o último irritou Jon ao congelar em sua casa. As expressões de Jon se transformaram em pura raiva e ele falou. Faz. Temer. Uma palavra de poder saiu da língua de Jon e atacou Melaran de frente. A alta elfa não aguentou mais. Ei! Não. Por favor. Não. A visão de um mago poderoso como Melaran desmoronando diante de Jon era de partir o coração. O embaixador imperial era um guerreiro poderoso, mas sentiu um aperto no peito pela quantidade de repressão que Jon estava emitindo. A intenção de matar era real. Todas as pessoas aqui estavam na presença de um monstro. Eles reconheceram Tum muito bem. Um poder que apenas os mais ferozes dos comandantes nórdicos poderiam empregar na Grande Guerra e muitos elfos foram despedaçados. A maioria dos veteranos não pôde deixar de se lembrar dos dias. O grito, consternação, que Jon soltou foi apenas uma palavra, mas fez com que Melaran desmaiasse e fugisse como um rato. Jon suprimiu sua aura mais uma vez e então olhou para o grande rei Torig. Nunca em seus dias Torig experimentou tal aura. As pessoas que se mantiveram firmes nesta sala além dele foram Jarl Balgruuf, que parecia muito calmo, Jarl de Gord, que estava olhando para Erikur, Jarl Gimund mal se sentava na ponta de sua cadeira e Jarl Corir estava completamente composto. O embaixador imperial e alguns outros nobres e atendentes eram poderosos o suficiente para resistir a Jon, que nem moveu um músculo ou lançou um feitiço. Ele apenas gritou uma palavra da língua do dragão e a maioria das pessoas estava prestes a cair e adorar. Torig percebeu o erro e olhou para Erikur, que agia de maneira muito confortável. Jon claramente não era a mesma pessoa que venceu o torneio há 2 anos. Foi um erro assumir assim. Jon certamente cresceu em 2 anos, mas o crescimento foi chocante. Aquele que era júnior agora está fazendo os seniores tremerem. Torig apenas olhou para a mulher do outro lado da sala e acenou para ela. Seus movimentos eram leves e rápidos. Ela andava completamente despreocupada com Jon e ficava na frente dele. Tanijon, eu entendo sua raiva. Esta é sobre nós, mas por favor, lembre-se de que você está no Palácio Azul. Jon olhou para ela com os olhos e finalmente acenou com a cabeça depois de um longo suspiro.
Peço desculpas, Vossa Graça, lá disse Billy. Ela assentiu e olhou para Jalcorir. Todos prenderam a respiração quando Sibylle Stentor entrou. Ela seria a juíza. Meu jarlo, posso? Ela perguntou a Corir com um tom educado de bretão e ele suspirou e tirou elmo de Winterhold. Sibylle pegou o elmo e o virou para Torig. Ele acenou com a cabeça e ela segurou elmo Winterhold com as duas mãos. A luz mística azul envolveu o elmo e Sibylle iniciou uma adivinhação sobre o poder mágico do elmo. A luz de seu feitiço desaparece tão rapidamente quanto foi lançada. Ela continuou olhando para o elmo por um tempo com um olhar estranho em seus olhos. Ela franziu a testa por um segundo e inclinou a cabeça na outra. Seriamente. Essa foi a impressão dela. As pessoas ao redor estavam esperando ansiosamente por sua resposta, mas ela checou de novo e de novo. Senhorita Stentor. Falkfirebear incentivou a falar. Bem, é o seguinte. Há traços mágicos no elmo, mas eles são muito finos. Significado? Significa que este elmo é realmente antigo. Seu encantamento há muito se desvaneceu. Não há nenhuma mágica nele. Um silêncio estranho tomou conta do lugar. Era compreensível. As ações de João até agora eram realmente suspeitas. Ele se recusou a responder às perguntas de Ericur sobre colocar um feitiço na mente de Jalcorir e estava prestes a enlouquecer quando o assistente de Ericur se aproximou para verificar o elmo. Isso é impossível. Uma das pessoas ao redor estava totalmente descrente do que Sibylle disse. Sibylle virou a cabeça para aquele pobre tolo e seu olhar foi o suficiente para fazê-lo estremecer. Se não é o elmo, então é outra coisa. Tem que ser. O rosto de Ericur estava vermelho de raiva quando ele disse isso. Todos os olhos pousaram em João mais uma vez, que simplesmente não demonstrou nenhum tipo de emoção. Por dentro, no entanto, ele estava sorrindo amplamente. Fui eu quem herdou o gênio de Azidal. Você simplesmente acha que pode ler um encantamento que fiz se eu quiser escondê-lo? Notas do autor. Lembrete, gênio de Azidal. É o poder concedido a João quando ele equipa 4 itens do conjunto de Azidal. Aumenta seu conhecimento de encantamento. João realmente disfarçou os vestígios do encantamento que apagou do elmo para fazê-lo parecer um antigo encantamento que não era renovado ou carregado há anos. Nem mesmo Nurina sabia a diferença. Ainda assim, o assunto não acabou. O elmo foi simplesmente o primeiro método suspeito. Peço desculpas, meu jarlo, mas posso verificá-lo diretamente. Sem tocar ou qualquer coisa, apenas um pequeno feitiço de adivinhação. Sibylle virou-se para Corir. Ela não tinha certeza se encontraria alguma coisa agora. Corir olhou para as pessoas ao seu redor com raiva. Isso é uma grande humilhação. Vossa Graça, vou cumprir sua vontade, mas depois que isso acabar, o Winterhold tem uma longa lista de reclamações. Jarlo Corir disse. Você tem minha palavra, Jarlo Corir. O rei Torig respondeu. Meu Jarlo, se você tiver algum item encantado com você, pode interferir no meu teste. Disse Sibylle. Eu não. Continue. Sibylle sentiu e evocou um feitiço. João continuou observando com os olhos e percebeu que o feitiço era muito avançado. Sibylle parecia ser bem versada em feitiços de adivinhação e detecção. Seu feitiço nem toca Corir, mas era uma espécie de maneira de aumentar sua capacidade de detecção de magia enquanto observava qualquer sinal mágico em Corir. Sem sinal. Jarlo Corir está em perfeita saúde física e mental. Não há nenhum efeito mágico sobre ele. A temperatura na sala caiu alguns graus. Isso significou muito para esta reunião. Agora Ericur estava recebendo todos os olhares. Sibylle ainda não parou e se virou para João. Tani João. Se você me der licença. Se você tiver algum item encantado com você. Suspiro. Tudo bem. João suspirou e bateu com os pés no chão. Sua ação estranha teve uma resposta estranha, de Deus sabe de onde. Uma garotinha de vestido preto e um grande chapéu preto apareceu. Ela era muito fofa para qualquer um lidar e ela estava ao lado de João. Me ajude. João tirou suas braçadeiras, anel, avenring, e sua capa. Inferno,
Ele até tirou um amuleto de talos na frente de todos assim. Ele deu tudo para Nefertiti. A garotinha carregava todas as coisas do tamanho de João entre os seus braços pequenos e estava quase enterrada neles. Ela se virou para uma mesinha e colocou tudo nela. Crange bang, a mesa simplesmente quebrou. Nefertiti pulou de susto e olhou para as pessoas ao redor com expressões assustadas. Desculpe. Basta guardá-los. João disse. Ela ainda tinha o cubo Ave na mão. Assim como João, ela bateu palmas uma vez e todas as coisas dele desapareceram no cubo. Era uma situação muito estranha e como se todos tivessem se esquecido de João. Todas as pessoas olhavam para Nefertiti com expressões vazias. Uma criança pequena, aparecendo do nada, carregando algo tão pesado. Espera. Por que era tão pesado? Ainda assim, ela carregou com facilidade e fez a mesma coisa que João para fazer essas coisas desaparecerem. Apenas o que está acontecendo? Nefertiti normalmente não era tímida, mas muitas pessoas estranhas ao redor a faziam ficar ao lado de João como uma criança assustada. Podemos acabar com isso? João disse. Sibila agiu como se não pudesse ouvir João e continuou olhando para Nefertiti. Algo estranho fez toda a sua pele arrepiar quando a garota estranha apareceu. Ela não podia nem vê-la chegando. Deve-se saber que o papel mais importante de Sibila era identificar ameaças em torno de Solitude e dizer quem está vindo e quem está indo, mas isso estava completamente fora de vista. Não apenas isso, Nefertiti era poderosa, muito poderosa para simplesmente ignorar e tudo o que ela podia sentir era que perderia aquela criança de vista assim que seu olho se afastasse dela. Senhorita Stentor. Apenas a voz de Falk era irritante o suficiente para Sibila acordar de seu torpor. Ah, certo. Desculpe. Sibila não poderia estar mais atordoada do que isso e olhou para João. Eu estou começando. Ela fez a mesma coisa em João e o resultado foi o mesmo que já ocorreu no início. Mas quanto mais ela tentava olhar para a energia de João, mais fundo o abismo se tornava. A princípio, ela podia ver a alma de João facilmente. Mas para verificar se havia uma anomalia nela, ela teve que ir mais longe. Ainda assim, quanto mais longe ela chegava, mais largo ele se tornava. O que é aquilo? Sibila não era humana, mas sim uma vampira. Ela pode ser considerada uma morta-viva e já viu muita coisa em sua vida, mas isso foi demais. Que tipo de humano era aquele? Isso ainda pode ser chamado de humano. Os mortos-vivos não podem suar. Mas os arrepios que ela teve foram todos reais. Ela estava na frente de um humano cujo corpo pode ser considerado o ápice da humanidade. Sua alma era grande demais para seu corpo. É impossível prender tal alma em uma Black Soul Gem, mesmo que o King of Wars e a Wolf Queen tentem. João percebeu o que Sibila estava fazendo e finalmente suas expressões mudaram. Ele sorriu amplamente e simplesmente bloqueou a conexão que Sibila estabeleceu com ele. Não, espere. Sibila surtou quando a conexão mística foi cortada. Você já alcançou seu propósito, mais do que isso é demais. João respondeu. Sibila. O rei Torig já esperava os resultados na ponta da cadeira. Sibila se virou e assentiu. Tani João. Ele é um humano. Nenhum vampirismo detectado. Então isso significa que ele não pode usar hipnose com os olhos. Ele também é muito saudável mental e fisicamente. Se não me engano, ele também é abençoado por vários divinos. Que resposta pode ser mais satisfatória para João? Ele deixou Sibila ver o que ele queria ver com facilidade. Um sorriso estava se formando em seu rosto enquanto ele simplesmente olhava ao redor. Deuses! Ele é abençoado. Espere. Seremos amaldiçoados por não defendê-lo. Às 8. O que fizemos? Algumas das pessoas que foram afetadas pelo acesso de raiva de João há um tempo atrás já estavam histéricas novamente. Apenas os olhares dos superiores os acalmaram. Concluo que não há nenhum controle mental entre Tani João e Jalcorir e o Elmo de Winterhold. Está limpo. Sibila disse e caminhou para trás do trono apressadamente. Ela precisava de um tempo para pensar no que ela experimentou. Isso foi dito por ninguém menos que o mago da corte de Solitude. João e Corir não estavam mais com problemas.
Solitude e Aliança estavam com problemas. Agora o Interol está ofendido e João está sorrindo cruelmente. Apenas Torig e Falk viram aquele sorriso em seu rosto apenas algumas horas atrás. Foi quando João e Torig jogaram uma partida de Gwent. Era a mesma tática o tempo todo. João enganaria seu oponente com simplicidade e alguns jogos mentais. No Gwent, ele jogou com a quantidade mínima de cartas não para se limitar, mas limitar as chances de ter cartas inúteis e fez um front forte no primeiro round para forçar seu oponente a recuar apenas para sair mais forte no segundo round. No tribunal, João deixou Ericur tirar todo o lixo. Ele ficou em silêncio quando Ericur o acusou de controlar a mente de Jarlcur e agiu violentamente quando a ajuda de Ericur estava prestes a verificar. Isso não foi feito caprichosamente. Foi tudo com o propósito de fazê-lo parecer culpado e atrair Solitude para pressionar ainda mais o assunto. João enganou a corte real de Skyrim e os conduziu pelo nariz até este ponto. A sensação de crise já era inútil. Ericur não podia acreditar em nada disso. Os relatórios que ele recebeu foram todos verificados 100%. João Dari e seus Black Pigeons nunca podem interferir na rede de informações de onde ele trouxe suas informações e, pela primeira vez, estava tudo errado. O elmo não foi amaldiçoado. Corir não estava encantado. Ele era um tolo. Tolo demais. Ele deveria saber que João nunca entraria no Palácio Azul com Jarlcur sendo controlado mentalmente. Mas como? Não havia mais resposta possível para tal coisa. Ainda assim, alguém respondeu. Tua graça. Jarlcur deu um passo à frente e ficou na frente de João. Fui acusado de estar encantado e João foi muito caluniado por causa disso. Eu sei que tive um passado complicado com os magos, mas com o passar da vida, as mudanças acontecem. A mudança é sagrada, a mudança é inevitável. 2 anos atrás, meu segurei e eu estava sob o controle de piratas. Eu não podia reclamar porque tudo pelo que eu era responsável foi feito refém e isso inclui muitos bons locais. Tenho certeza de que os outros purões já estão cientes de que tipo de situação o Interol estava, mas ainda assim, ninguém se importava. Ninguém cuidou por mais de 80 anos. Não podíamos fazer nada e o Colégio Interol fechou as portas por motivos próprios. Sim. As coisas teriam mudado se o colégio decidisse ficar e salvar o Interhold, mas desencadear qualquer animosidade com os habitantes locais sempre foi um risco muito grande. Eu também era um daqueles moradores zangados. Como as pessoas fugiam de Interhold ano após ano, não podíamos voltar nunca mais. Estávamos sempre com falta de tudo. Sei que culpei o colégio e ainda os culpo por não terem tentado, mas percebi onde errei. Onde todos nós erramos. O problema não é magia ou magos, sempre fomos nós. Gente. Nós menosprezamos um ao outro, roubamos um ao outro, minamos um ao outro. Oblivion, estamos prestes a entrar em uma sangrenta guerra civil para quê? E com que propósito? Por 80 anos, o Interol esperou por João Dari. João disse que não estamos mais na Era dos Heróis e Jarlfrick é a única relíquia da Era dos Heróis. Ele está certo, o Frick é uma velha relíquia mas também está errado. A Era dos Heróis ainda não acabou pois João Dari também é um herói. O herói de Winterhold te desafio a dizer uma palavra sobre isso. Vou esbofetei todos vocês. Este homem é um nórdico. O Nordeste Nordic você pode ver, ele é um homem inteligente, ele é uma língua, ele é um guerreiro. E todos vocês o questionaram e o caluniaram. Ele sabia que isso iria acontecer e me avisou de antemão. Graças aos 9 eu já sabia que isso iria acontecer ou então. O leste de Skyrim nunca se importou com o oeste e o oeste sempre foi temerário e nórdico. Não me interpretem mal, isso não é racismo, isso é natureza. Eu já fui um homem cego de raiva e ódio, mas João Dari veio até mim e disse, vou mudar tudo, o Interhold será grande novamente. Vamos reconstruir o Forte de Esgramor, a cidade de Shalidor, a cidade dos primeiros homens. Ele tinha um plano para libertar o Interhold e o implementou quando ninguém mais o fez por 80 anos. Ele me disse que é uma aposta que não vai me custar um septim e veja onde isso nos levou. Agora, todos vocês querem dizer que eu estava encantado ou João é corrupto. Bem,
Você tem toda a minha atenção. Aqueles que acusaram o herói de Enterod de qualquer coisa ruim serão julgados. Tan e Jun, eles são seus. Jarl. Jarl Kori voltou ao seu lugar após um discurso acalorado. Pela primeira vez em muito tempo ao longo da história, a antiga capital de Enterod está exigindo uma explicação da nova capital da solidão. Jon deu um passo à frente e olhou para o rei Torig e Ericur. Vossa Graça, o Enterod apresenta uma queixa oficial contra Tan Ericur. Eu, o Tan de Enterod acuso Ericur, o Tan de Afingar, de tentativa de difamação, falsa acusação em um tribunal público, início de buscas não autorizadas fora de sua área de jurisdição, vergonha pública e calúnia, tentativa de enquadrar pessoas inocentes com o crime de traição. O que mais? Oh, sim. Desrespeitar a ética dos nobres padrões no tribunal real perante um enviado imperial, causar discórdia entre muitos parceiros de negócios. Bem como mais de 50 outras acusações serão todas emitidas e apresentadas ao tribunal. Jun, o advogado, estava enlouquecido com todos os crimes que lhe vinham à mente. O escriba da Assembleia já não sabia o que registrar e o que não registrar. Tan e Jun, isso é o suficiente. Falkfire Beard se adiantou. Por favor, registre suas reclamações e nós cuidaremos delas. Em relação aos eventos de hoje, a Corregedoria do Palácio Azul cuidará disso. Ótimo. Espero respostas e compensações justas. Jon não recuou nem um pouco diante da corte da solidão. A tensão era clara. A solidão não vai insultar Jon Dar e esperar que ela desapareça. Eles têm que pagar. Falco olhou para Torig e este ainda estava avaliando a situação. Não vá longe demais, Jon Dari. Infelizmente, as palavras de Torig chegaram tarde demais e quem falou foi quem não deveria falar, Ericur. Muito longe? Você foi longe demais. Por que não vou pelo menos tão longe quanto você? Você está indo para baixo e indo para baixo, porque simplesmente não admite seu erro e talvez você receba o benefício de admiti-los. Jon devolveu as mesmas palavras que Ericur disse para ele. Você está abusando da sorte. Ericur já estava fervendo de raiva. É uma boa sorte que um dos meus, eu possa empurrá-lo até o esquecimento e voltar vivo. Fiz isso algumas vezes se você estiver curioso. Infelizmente, você é o único que pensou que poderia me matar apenas por algumas acusações sobre as quais você nem poderia construir um caso. Que decepcionante. Jon virou-se para o seu lugar. Matar você? Ericur questionou com uma cara engraçada. Garoto, eu nem estava tentando. Jon parou seus passos. Todos olharam para Ericur cujas expressões não eram boas. Ele estava olhando para Jon com olhos cruéis. Se eu quisesse matá-lo, deveria envergonhá-lo primeiro, destruir sua reputação e não fazer ninguém lamentar sua morte. Infelizmente, você conseguiu enganar o tribunal de alguma forma e escapou impune. Agora, você está apenas morrendo. Você ainda não sabe, mas seu destino já está gravado em pedra. As palavras de Ericur não vinham do habitual dele. As pessoas da corte podiam dizer que a reviravolta no rosto de Ericur era comum a eles, mas sempre havia um certo Ygelf que vinha impedir Ericur de fazer algo de que se arrependeria. Infelizmente, aquele Ygelf foi gritado por Jon e Ericur não tem coleira. Os olhos de Jon se estreitaram e voltaram para Ericur. Faça isso, dê o seu melhor tiro. Diga a quem você trouxe para fazer isso. Eu darei a você o primeiro movimento. Jon disse com um sorriso zombeteiro. Ericur não se intimidou. Receio que um bruto como você não entenda como as coisas acontecem por aqui. Nós não o matamos com nossas facas. Nós o fazemos entrar em sua própria morte. Plenamente consciente. Sim, boa sorte com isso. Jon não se incomodou mais. Ericur riu e falou com Jon. Você acha que está seguro? Você acha que sua família está segura? Bem, você está certo. Você construiu o Enterod para que ninguém possa machucar seu povo. Muito bem. Mas você já está se afogando em seu próprio sucesso. Com certeza você não verá aquela que vem. Jon não entendeu totalmente o que Ericur fez, mas tinha certeza de que Ericur havia feito algo e passou sem que ele percebesse. Ainda assim,
João não conseguia apontar para nada que tivesse perdido. Seus planos eram perfeitos, mas Ericur parecia muito seguro. Sim, esse é o rosto que eu queria ver. Ah! Ericur estava bêbado com uma vitória que só ele conhecia. Ericur, pare com isso. Falk parecia irritado. O que você fez, Ericur? Torige perguntou. Ainda assim, Ericur estava olhando para João sem querer perder as expressões de questionamento que lhe capturou. Fala, Lodo. João também estava perdendo a paciência. Por que você não espera? Você saberá em breve. Todos nós saberemos. Ericur. Tani Brilin gritou com Ericur para acordá-lo de seu estado de loucura. Ericur olhou para ela com desdém e olhou para João novamente. Tudo bem, vou te dar uma dica. Digamos que Orsinium não convida nórdicos com frequência. Ninguém conseguia entender o que Ericur queria dizer, mas os olhos de João piscaram algumas vezes em compreensão. Viarmo e Julanar adivinharam o que Ericur queria dizer e se levantaram de seus assentos. Quem viu a cara de João já percebeu que a crise é inevitável. No segundo seguinte, passos apressados puderam ser ouvidos vindos de fora da sala do trono. Era um guarda do palácio correndo o mais rápido que podia com uma carta. Um chamado da Campina. Um chamado da Campina. O guarda correu ignorando todos e entregou a carta a Falk. A atmosfera estava muito instável para resistir a outra surpresa, mas Jaligmund e seus assessores também estavam de pé. Falk leu a carta e está com as expressões desmoronadas. Sua graça, Jaligmund, há uma situação na Campina. Os clãs ao redor de Markat e os Foresworn começaram todos a lutar. Apenas alguns poderiam adivinhar que as duas situações em relação a Markat e Ericur estão conectadas. O próprio Ericur ficou surpreso por um segundo, mas ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. Vim que matar, derrotar, cair, obedecer, João gritou, grito da tirania. Todos os que ouviram o grito caíram de joelhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.